Você já reparou como os mais inseguros costumam ser os que mais gritam? Os que mais acusam? Os que mais se impõem? Os que mais tentam parecer inabaláveis? Existe algo profundamente revelador nesse comportamento. A força verdadeira não faz alarde. Ela não precisa convencer ninguém, nem mesmo a si mesma, de que existe. Já a fraqueza, essa sim tem pressa. Precisa se disfarçar antes que seja exposta. Precisa vestir a armadura antes que alguém veja o medo por baixo. E é justamente aí que começa a dança dos frágeis. Um balé de máscaras, onde cada gesto é uma tentativa desesperada de esconder o que são de verdade. Maquiavel, com sua clareza brutal e quase cruel, jamais romantizou o poder. Para ele, o mundo era um jogo onde os fortes sobreviveriam não por serem moralmente superiores, mas por compreenderem as engrenagens invisíveis do comportamento humano. E entre essas engrenagens, há uma que ele observava com atenção. A tendência dos fracos de compensarem suas inseguranças com exibições de autoridade. São aqueles que, ao sentirem-se pequenos, tentam parecer gigantes, não por coragem, mas por medo de serem esmagados. Esse é o primeiro comportamento revelador, a teatralização da força. Mas essa teatralização tem um preço, porque quem finge por tempo demais esquece que está fingindo. E aí surge o paradoxo. Ao tentar parecer forte, o fraco acaba se afastando cada vez mais da verdadeira força. Ele não aprende com os erros, não ouve conselhos, não aceita críticas. Tudo isso seria visto como fraqueza. E ele não pode se permitir parecer fraco, mesmo que isso o condene à estagnação. A rigidez com que se defende do mundo é a mesma rigidez que o impede de crescer. Ele se fecha num papel e, o pior, começa a acreditar que esse papel é sua identidade. Veja o exemplo de líderes que, ao invés de conquistar respeito pelo exemplo, tentam impô-lo pela intimidação. São chefes que gritam, pais que controlam pelo medo, figuras públicas que se apoiam em discursos agressivos para ocultar suas dúvidas internas. Eles projetam força, mas o que se vê por trás da cortina é uma vulnerabilidade mal resolvida, uma raiva não de fora, mas de si mesmos. E essa raiva se transforma em controle, em exigência, em agressividade. Tudo em nome de uma fortaleza que não existe. No fundo, é o pânico de serem vistos como são, humanos, imperfeitos, inseguros. O verdadeiro poder, Maquiavel sabia, não precisa de alarde. O príncipe eficaz não grita para ser obedecido. Ele cria condições para que sua presença baste. E isso vale para qualquer pessoa. A autoridade genuína nasce da competência, da clareza, da estabilidade emocional. Já o disfarce da força exige sempre uma performance, e toda performance cobra energia. O fraco vive exausto, não por trabalhar demais, mas por sustentar uma imagem que o tempo todo ameaça desmoronar. Ele está em alerta constante, porque sabe que qualquer deslize pode revelar o que ele mais teme, que ele não é aquilo que finge ser. E esse comportamento também se revela nas relações pessoais. A pessoa fraca tende a manter o controle da narrativa. Ela precisa ter razão, precisa ser ouvida, precisa vencer as discussões. Não porque esteja certa, mas porque se sentir errada é, para ela, insuportável. O ego dela não é flexível. Não aceita dobras, não tolera sombras. É um ego frágil que se protege atrás de uma imagem blindada. E isso a torna reativa, defensiva, muitas vezes agressiva. Ela interpreta qualquer discordância como ameaça, qualquer crítica como ataque, qualquer sugestão como humilhação. Porque dentro dela, tudo ainda é medo, e esse medo é antigo. Muitas vezes vem da infância, de contextos em que a vulnerabilidade foi punida, onde mostrar fraqueza foi perigoso. Então ela aprendeu cedo: nunca abaixe a guarda, nunca mostre dor, nunca demonstre dúvida. Mas o problema é que essa armadura, que antes servia como proteção,
vira prisão. E o fraco, ao tentar evitar a dor, bloqueia também o aprendizado, a conexão, a transformação. Ele se torna uma caricatura de si mesmo, preso a um personagem que não pode mudar porque, se mudar, perde o controle da narrativa. E perder o controle para ele é o mesmo que desaparecer. No fundo, essa necessidade de parecer forte revela o oposto, uma profunda dependência do olhar externo. O fraco precisa ser validado, admirado, temido. Ele não suporta ser ignorado, e isso o torna vulnerável à manipulação. Basta alguém que entenda essa dinâmica e saiba como inflar seu ego para dominá-lo com facilidade. O fraco é sempre refém de suas aparências. Vive mais preocupado com a imagem que projeta do que com os resultados que constrói. E por isso, ironicamente, se torna fraco justamente por tentar parecer forte demais. Essa é a grande armadilha e também o primeiro teste maquiavélico. Observe quem precisa gritar sua força, quem se impõe demais, quem controla, domina, reage com excesso. Você verá ali não poder, mas medo, não autoridade, mas desespero por reconhecimento, não segurança, mas um profundo terror de ser visto como realmente é. O fraco não quer ser fraco, mas não entendeu ainda que a verdadeira força começa justamente no momento em que aceitamos nossa vulnerabilidade como parte do crescimento. E é nesse ponto que surge uma transição inevitável. Se o disfarce da força é o palco onde o fraco atua, a fuga do confronto é o bastidor onde ele se esconde. Porque não basta parecer forte. É preciso evitar tudo que possa desmascarar essa ilusão. E é aí que começa o próximo comportamento revelador. E talvez o mais silencioso deles. Não é apenas no grito que o fraco se revela. Às vezes, ele se esconde no silêncio, na omissão, naquele olhar que desvia, na conversa que nunca acontece, no pedido que é ignorado. Existe um tipo de fraqueza que não grita, mas sussurra, que não enfrenta, mas contorna, que não desafia, mas desaparece. É a fraqueza que se disfarça de paz, mas que no fundo é apenas medo de conflito. E esse medo, embora compreensível, é uma das formas mais perigosas de auto-engano, porque quando evitamos o confronto, não estamos protegendo a harmonia, estamos prolongando o caos. Maquiavel entendia como poucos o valor estratégico do confronto. Para ele, um governante que evita conflitos em nome da estabilidade cria, na verdade, um império de ressentimentos ocultos. O inimigo que não é enfrentado cresce no escuro. O problema que não é nomeado se fortalece no silêncio. E o mesmo se aplica à vida pessoal. A pessoa que foge do confronto não está sendo diplomática. Está abrindo espaço para que sua fraqueza decida por ela. Fugir é mais confortável, mas a longo prazo é sempre mais custoso. Porque o que você evita hoje se vinga amanhã. Quem tem medo do confronto costuma racionalizar sua covardia com frases nobres. Não quero criar brigas, prefiro evitar desgastes, não vale a pena discutir. E é verdade, há momentos em que o silêncio é sabedoria, mas há muitos outros em que o silêncio é fuga, e a diferença entre os dois está na intenção. Se você se cala por estratégia, por timing, por cálculo consciente, isso é força. Mas se você se cala por medo, por insegurança, por receio do que o outro vai pensar, isso é rendição. E cada rendição silenciosa cava um pouco mais o buraco onde a sua voz vai se esconder. Esse comportamento é traiçoeiro porque muitas vezes é elogiado. A pessoa que evita confrontos é vista como calma, pacífica, sensata. Mas o que está por trás disso? Quantas conversas foram engolidas? Quantas verdades foram sufocadas? Quantas vezes ela disse sim, querendo dizer não? A pessoa que vive fugindo do confronto com o tempo deixa de ser confiável. Não porque minta, mas porque não se posiciona.
E quem não se posiciona se torna imprevisível. Você nunca sabe o que ela realmente pensa, o que tolera, o que sente. A ausência de confronto não é sinônimo de paz. Muitas vezes é apenas ausência de clareza. E o mais perigoso, evitar. O confronto também é evitar o autoconhecimento. Porque cada conflito, por mais desconfortável que seja, revela algo sobre nós. Como reagimos? O que nos incomoda? O que não toleramos? O que estamos dispostos a defender? Fugir do confronto é fugir dessas perguntas. É permanecer na superfície da convivência. É manter relações que parecem estáveis, mas são frágeis como papel molhado. A primeira discordância séria, e tudo desmorona. Porque não há verdade sustentando o que foi construído, só concessão disfarçada de harmonia. É comum, por exemplo, que pessoas fracas evitem conversas difíceis no trabalho. Elas preferem acumular pequenas frustrações a encarar um diálogo firme com um colega ou superior. E o que acontece? O ambiente vai se tornando cada vez mais tenso, mais confuso, mais passivo-agressivo. O que poderia ter sido resolvido com uma conversa direta se transforma em desgaste crônico. Porque onde não há confronto, há acúmulo. E onde há acúmulo, há explosão. Sempre. Na vida afetiva, isso se repete. O parceiro que não fala o que o incomoda. A pessoa que diz, tá tudo bem, quando claramente não está. O silêncio que vai se tornando o idioma do relacionamento até que o amor morra sufocado por tudo aquilo que não foi dito. O fraco acha que evitar o confronto é proteger o vínculo, mas ele não percebe que está protegendo uma ilusão. O verdadeiro vínculo só existe quando ambos podem ser sinceros, mesmo que doa. A confiança nasce da exposição, não da omissão. E é aqui que o comportamento maquiavélico se revela com clareza. O fraco evita o confronto porque teme o julgamento. Teme ser confrontado de volta. Teme perder a imagem de bom, de justo, de equilibrado. Mas o maquiavélico verdadeiro entende que evitar o confronto é dar ao outro o poder de decidir sozinho. É entregar a narrativa. É recuar num jogo que exige, muitas vezes, avanço. Fugir do confronto é se excluir da própria história. Não enfrentar é deixar que os outros ditem os limites. É aceitar tudo com um sorriso amarelo. É tornar-se espectador da própria vida. E, pior, é permitir que os conflitos não resolvidos se transformem em rancores disfarçados. Porque ninguém foge para sempre. O que você evita hoje, volta de forma distorcida depois. Vira indireta, vira sabotagem, vira distância, vira frieza. E o que poderia ter sido resolvido com clareza, vira ruína em câmera lenta. Maquiavel, se vivesse hoje, diria que o confronto não é opcional. É inevitável. A escolha que temos é apenas entre enfrentá-lo de forma inteligente ou permitir que ele nos destrua aos poucos. Fugir do confronto é deixar que a fraqueza nos governe. É aceitar uma paz que não existe. É negar a única ferramenta que realmente transforma relações e destinos. A coragem de olhar nos olhos e dizer o que precisa ser dito. E quando o fraco foge do confronto, ele acaba revelando exatamente o que queria esconder. Sua submissão emocional. Porque só foge quem teme perder. Só se cala quem já se rendeu. E essa rendição silenciosa é o segundo comportamento mais claro daqueles que não têm força para sustentar quem realmente são. Mas se fugir é um sintoma de fraqueza interna, há um outro que surge com ainda mais frequência e que tem uma aparência mais inofensiva: a necessidade constante de aprovação. Porque quando o fraco não tem coragem de confrontar, ele passa a buscar aceitação. Precisa que o mundo o valide. Precisa de aplausos para existir. E é justamente sobre isso que falaremos a seguir. Nem sempre o fraco se revela pelo silêncio ou pela agressividade.
Muitas vezes, ele se mostra pelo sorriso, pelo sim automático, pela constante tentativa de agradar, de ser aceito, de ser querido por todos. Há uma forma de fragilidade que se mascara com simpatia e que parece inofensiva à primeira vista, mas quanto mais você observa, mais percebe que esse comportamento não nasce da generosidade verdadeira, mas de uma dependência emocional disfarçada. O fraco precisa ser aprovado, precisa sentir que pertence, precisa da aprovação como o corpo precisa de ar. E quando essa necessidade se torna crônica, ela o escraviza sem que ele perceba. Maquiavel não se iludia com a natureza humana. Sabia que muitos buscavam o poder não para governar os outros, mas para finalmente sentirem que têm valor. E o mesmo acontece com os que vivem em busca de aprovação. Eles não querem apenas ser amados, querem provar a si mesmos que são dignos de amor. E isso os coloca num ciclo interminável de esforço, onde cada gesto é um investimento na imagem que projetam. Eles não vivem com autenticidade, vivem em função do espelho. E esse espelho é sempre o outro. O comportamento do fraco nesse ponto é sutil. Ele não impõe, ele seduz. Ele aprende a se moldar aos ambientes, a dizer o que agrada, a vestir o discurso que for mais aceito. Não é à toa que se tornam excelentes camaleões sociais. Mas o custo disso é altíssimo. Quanto mais ele se molda ao externo, mais se desconecta do interno. A certa altura, ele já não sabe mais quem é. Ele se tornou aquilo que os outros gostam, mas perdeu o próprio gosto. Suas opiniões são adaptadas, sua postura é ensaiada, seu eu virou uma performance. E esse vício pelo aplauso tem sintomas claros. A pessoa não suporta críticas, mesmo as construtivas a desestabilizam. Por quê? Porque sua identidade foi construída sobre a aceitação. Ela não tem estrutura emocional para lidar com o desconforto de ser rejeitada. Então, ela prefere ser agradável a ser verdadeira. Prefere dizer o que o outro espera a dizer o que realmente pensa. Vive num eterno equilíbrio instável, onde qualquer discordância vira ameaça, e isso a torna frágil. Porque a qualquer momento, tudo o que ela construiu pode ruir. Basta alguém parar de aplaudir. E o que é ainda mais perigoso, essa busca constante por aceitação a torna manipulável. Ela fará o que for necessário para manter o afeto do outro. Aceitará migalhas, tolerará desrespeito, se calará diante de injustiças. Tudo para não perder a sensação de pertencimento. E isso a torna vítima fácil de relações abusivas, de ambientes tóxicos, de lideranças manipuladoras. Porque sua bússola moral não está ancorada em princípios, está ancorada na necessidade de ser vista como boa, correta, digna. E quando o valor próprio depende do olhar alheio, qualquer elogio se transforma em droga, e o fraco se torna um viciado. É interessante observar como essa necessidade se manifesta nos pequenos gestos. A pessoa que está sempre se justificando, mesmo quando ninguém a cobrou. A que ri de piadas que não acha engraçadas. A que aceita convites que não quer, por medo de parecer rude. A que elogia sem sentir. A que evita dizer não, para não desagradar. Tudo isso são microexpressões de uma fragilidade mais profunda. O medo de ser rejeitada por ser autêntica. E esse medo, alimentado todos os dias, se transforma num modo de viver onde a prioridade não é mais viver com verdade, mas viver com aceitação. Mas há uma ironia cruel nesse processo. Quanto mais alguém tenta ser amado por todos, menos profundamente é amado por alguém. Porque a conexão real exige verdade. E verdade, às vezes, desagrada. É impossível agradar a todos sem se trair em algum nível. E a pessoa que vive pelo aplauso está, na prática, abrindo mão da própria identidade. Ela vai perdendo os contornos do que pensa, do que sente, do que deseja. E o mais trágico,
Mesmo quando é elogiada, sente um vazio, porque sabe que está sendo reconhecida por um papel, não por quem realmente é. Maquiavel diria que a necessidade de ser amado enfraquece a liderança, mas podemos ir além. Ela enfraquece o ser humano. Quem precisa o tempo todo da aprovação alheia vive num estado de ansiedade constante. Cada gesto é calculado, cada palavra é revista, cada atitude é medida não pela convicção interna, mas pelo impacto externo. E essa vida medida pelo olhar do outro é, na essência, uma prisão. O fraco aprendeu que agradar é a chave para sobreviver, mas não percebeu que, ao agradar a todos, deixou de agradar a si mesmo. E isso tem efeitos devastadores na autoestima, porque uma identidade baseada na aprovação é como um castelo de cartas. A primeira crítica derruba tudo. O fraco, então, se debate entre o esforço de ser aceito e o medo de ser exposto. Vive pisando em ovos e, ao menor sinal de rejeição, volta para a performance. Se reconstrói para agradar novamente. E quanto mais repete esse ciclo, mais se afasta da autenticidade. Até o ponto em que já não sabe se o carinho que recebe é pelo que ele é ou pelo que ele finge ser. Por isso, reconhecer esse comportamento é crucial. Não para julgar, mas para se libertar. Quando alguém depende da aceitação para sentir que tem valor, está entregando seu poder. E ninguém pode ser verdadeiramente forte se vive em função da reação dos outros. O fraco tenta ser amado para se proteger, mas na verdade está se expondo. Porque quanto mais depender do afeto externo, mais estará vulnerável à manipulação, ao medo, à frustração. E esse é o terceiro comportamento que Maquiavel, se estivesse aqui, identificaria com precisão cirúrgica. O vício do aplauso como disfarce do medo de rejeição. Mas se o fraco vive pelo aplauso, o próximo passo nessa lógica é quase inevitável. Ele aprende a usar a dor como instrumento de poder. Porque quando não consegue ser amado pela imagem, ele tenta ser validado pela pena. E é aí que nasce o quarto comportamento, o mais dissimulado de todos, a vitimização estratégica. Há um momento em que o fraco, cansado de tentar se impor e de buscar aprovação, descobre outra ferramenta, mais sutil, mais sorrateira e, em muitos casos, mais eficaz: a dor. Mas não qualquer dor. A dor transformada em narrativa, em escudo, em chantagem emocional. A dor usada como carta de influência. Essa é a vitimização estratégica, um comportamento refinado onde o sofrimento, real ou fabricado, é manipulado para conquistar espaço, evitar responsabilidade ou obter vantagens. E o mais inquietante, muitas vezes o próprio vitimista acredita sinceramente que está apenas compartilhando sua dor. Ele não vê que está usando a fragilidade como arma. Maquiavel jamais romantizou os frágeis. Ele sabia que a vitimização era uma das formas mais eficazes de manipulação. Porque ela desarma o julgamento alheio, paralisa o confronto e transfere, automaticamente, a culpa para o outro. Quando alguém se apresenta como vítima constante, cria ao redor de si um campo de imunidade onde tudo é permitido. Pode errar, pode falhar, pode sabotar, desde que mantenha a narrativa de que está sofrendo. O sofrimento se torna desculpa e, pior, se torna ferramenta de controle. Quem não se rende à dor do vitimista é visto como cruel. Quem tenta confrontá-lo é taxado de insensível. E assim, o fraco governa pela pena. Esse comportamento é particularmente perigoso porque ele corrói vínculos de dentro para fora. A vitimização estratégica transforma relações em arenas emocionais, onde a culpa circula livremente e o diálogo se torna impossível. Ao invés de conversa, há acusação velada. Ao invés de responsabilidade, há lamento crônico. Ao invés de ação, há paralisia justificada.
A pessoa não busca resolver, busca comover. E esse desejo de comoção revela sua real motivação. Não quer mudar a realidade, quer manipular a percepção. O vitimista não quer crescer, quer ser poupado do esforço de crescer. E para isso, veste a dor como manto. Mas a dor, quando mal utilizada, se transforma em moeda. E toda moeda circula. A vitimização se espalha rapidamente em grupos, em famílias, em ambientes de trabalho. Basta uma pessoa assumir o papel de sofredor crônico para que todos ao redor sejam forçados a se adaptar a essa lógica. As conversas passam a girar em torno de suas mágoas. As decisões são moldadas para não desagradar. A dinâmica coletiva é reorganizada em torno da fragilidade de um só indivíduo. E o pior, quanto mais espaço ele recebe, mais reforça o comportamento. Porque a vítima, quando recebe recompensas, se torna permanente. Essa vitimização também vem acompanhada de uma habilidade impressionante de recontar histórias. O fraco nunca é o responsável pelo que viveu. Ele sempre tem um culpado. A família, o chefe, o parceiro, a sociedade, o sistema. Tudo o que deu errado foi causado por alguém. E tudo o que deu certo, apesar disso, é uma prova de sua resiliência. Mas no fundo, ele não quer soluções. Ele quer continuar sendo o centro da narrativa. Porque, paradoxalmente, a dor dá identidade. E sem ela, ele se sentiria vazio. Por isso, recusa a ajuda real. E se apega ao sofrimento como quem se apega a um troféu. No dia a dia, esse comportamento se revela em frases como: eu sempre me esforço, mas ninguém reconhece. Comigo é sempre mais difícil. Se fosse outra pessoa, seria diferente. São falas carregadas de sugestão emocional, que pedem algo sem dizer diretamente. Pedem atenção. Pedem cuidado. Pedem blindagem contra qualquer tipo de crítica. E isso mina o ambiente. Porque aos poucos, todos ao redor sentem que estão pisando em ovos. Que qualquer tentativa de verdade será usada contra eles. E que qualquer confronto legítimo será transformado numa acusação moral. Maquiavel, em sua frieza cirúrgica, veria nisso um movimento estratégico. O fraco, sem coragem para o embate direto, cria um tipo de escudo invisível onde só ele pode ferir. Porque toda crítica dirigida a ele é automaticamente convertida em opressão. E isso o torna intocável, mas não por respeito, e sim por manipulação. Ao se mostrar constantemente ferido, o vitimista evita responsabilidades. Ele terceiriza tudo, as decisões, os erros, os limites. Ele coloca nos ombros dos outros o peso da sua dor. E exige que todos carreguem junto, sob pena de serem vistos como cruéis se recusarem. Mas existe um custo profundo nisso, porque quem vive nesse papel perde o poder de transformar sua própria história. Ao acreditar que tudo lhe acontece, ele deixa de perceber o quanto colabora com o próprio destino. E esse auto-engano é fatal. A dor que poderia ser catalisadora se transforma em prisão. A narrativa de injustiça vira identidade. E a pessoa passa a defender com unhas e dentes o direito de sofrer, mesmo quando tem chance de mudar. E esse é o ponto mais sombrio. Quando a dor vira personagem, qualquer cura é ameaçadora. O fraco que se vitimiza teme perder o controle emocional que conseguiu ao longo do tempo. Ele sabe, ainda que inconscientemente, que a compaixão que recebe está atrelada ao sofrimento que projeta. Por isso, sabota sua própria melhora. Recusa conselhos, rejeita iniciativas, desacredita soluções. Porque no fundo, precisa continuar sofrendo para continuar tendo valor. E esse é o preço da manipulação emocional. Você pode até ganhar o olhar dos outros,
mas perde a chance de se olhar de verdade. Por isso, o quarto comportamento é talvez o mais perigoso. A vitimização estratégica transforma a dor num vício e o vitimista num prisioneiro da própria narrativa. E Maquiavel, se vivo estivesse, não teria dúvidas. Essa é uma das formas mais eficazes de enfraquecer um povo, um grupo, uma liderança. Basta torná-los dependentes do próprio sofrimento. Mas se a dor pode ser manipulada, há outro recurso que o fraco usa quando percebe que não pode manter sua imagem apenas pelo sofrimento. Ele começa a atrair sua própria palavra. E isso nos leva ao próximo comportamento, tão comum quanto destrutivo: a traição da palavra como escudo dos incapazes. Existem fraquezas que se revelam na omissão, outras na tentativa de agradar. Mas há uma que fere mais profundamente: a fraqueza que se esconde atrás de promessas que nunca se cumprem. A traição da palavra, porque prometer é fácil, exige apenas a conveniência do momento. Cumprir, no entanto, exige caráter, esforço e compromisso com a verdade. E o fraco, quase sempre, escolhe o caminho mais simples. Promete o que for preciso para sair da pressão, mas nunca se responsabiliza pelo que disse. A palavra vira escudo. Um escudo bonito, polido, envolvente, mas completamente oco. Maquiavel, ao estudar os jogos de poder, percebeu algo essencial: a palavra é uma arma. E como toda arma, ela pode ser usada para proteger ou para enganar. O líder fraco, segundo, ele promete para acalmar, para conter a revolta, para comprar tempo. Ele não fala com intenção de cumprir, mas de sobreviver. Cada promessa é uma manobra. Um truque para evitar o confronto real com os próprios limites. O fraco diz: vou mudar, vou fazer, pode deixar. Não porque acredita que vai, mas porque teme o desconforto de admitir que não vai. E com isso, mina sua própria credibilidade sem perceber. E não é apenas no poder que isso se manifesta. Nas relações pessoais, esse comportamento é devastador. Aquele amigo que sempre diz que vai ajudar, mas nunca aparece. O parceiro que jura que vai mudar, mas repete os mesmos padrões. O colega de trabalho que se compromete, mas entrega pela metade. A palavra vai perdendo peso, e quando a palavra perde valor, o vínculo começa a ruir, porque a confiança não se quebra com gritos, se desfaz no silêncio das promessas não cumpridas. O fraco não percebe que, ao trair sua própria palavra, está criando um rastro de desconfiança por onde passa. Ele acredita que, ao prometer, resolve a tensão do momento. Mas ignora que, ao não cumprir, instala um veneno lento nas relações. A cada nova promessa, o outro ouve menos, acredita menos, espera menos. E o fraco, em sua ilusão, acha que ainda tem crédito. Não percebe que, na verdade, já está sendo tolerado e não mais respeitado. Esse comportamento é alimentado por um tipo de imaturidade emocional muito comum. A ideia de que falar basta, como se o discurso já fosse uma forma de ação, como se a intenção tivesse mais peso do que o resultado. O fraco vive de intenções. Ele se ilude com o que diz que vai fazer. Ele até se convence por um instante de que vai. Mas quando chega a hora do esforço, do desconforto, da consistência, ele recua. Porque sua força é de superfície, não suporta o peso da execução. E é aí que surge a armadilha. Quanto mais ele promete e não cumpre, mais precisa prometer de novo para compensar. A cada falha, um novo agora vai. E esse ciclo se repete indefinidamente. Ele se torna escravo da própria palavra. E a palavra, antes escudo, vira âncora. Porque cada promessa feita sem entrega puxa sua imagem para baixo. E o mais trágico, ele ainda acredita que, com mais uma frase bonita, pode reverter tudo.
Não, percebe que está cavando sua própria irrelevância. Maquiavel diria que a força de um governante está em sua previsibilidade, em sua capacidade de ser entendido, confiável, coerente. E isso se aplica a qualquer pessoa que queira ser respeitada. Não é necessário ser perfeito, mas é imprescindível ser íntegro. E integridade começa com a palavra. Quem diz que vai, e vai, mesmo com medo, mesmo com esforço, mesmo com falhas, esse é o forte. Já o que promete para se livrar da pressão e depois some, se esconde, se desculpa, esse revela exatamente o que é: um covarde emocional. Esse comportamento também tem um efeito corrosivo dentro da própria pessoa. Porque quando você trai repetidamente a sua palavra, não é só o outro que deixa de acreditar em você. Você também deixa. Sua autoestima despenca. Seu senso de poder interno se enfraquece. Você se vê falhando com você mesmo. E essa traição interna é ainda mais grave do que a externa. Porque a confiança que se perde de si mesmo é a mais difícil de reconstruir. E o que é mais perigoso? Com o tempo, o fraco passa a usar a palavra como ferramenta de manipulação consciente. Ele percebe que pode ganhar tempo, simpatia, vantagem, apenas com o discurso, e se torna um especialista em dizer o que os outros querem ouvir. Mas tudo o que oferece é vazio. Seus compromissos são temporários. Suas juras são frágeis. Seu discurso é espuma. E quem convive com ele começa a perceber que tudo é performance, que nada se sustenta. O fraco vira um mestre das aparências, mas mestre de si mesmo, jamais. A traição da palavra também é uma forma de evitar o conflito, de fugir da responsabilidade, de manter o controle ilusório sobre as situações. O fraco acredita que, ao prometer, mantém o outro calmo, mantém a relação segura, mantém o ambiente em paz, mas não entende que está construindo um castelo em terreno instável. Porque cedo ou tarde, o que não se cumpre cobra seu preço, e esse preço vem em forma de descrédito, de afastamento, de desprezo velado. A promessa vazia é uma espécie de abandono, só que disfarçado de atenção. E é justamente esse o ponto mais revelador. Quem promete demais sem cumprir está na prática dizendo: não posso te enfrentar. Está dizendo: não tenho coragem de bancar a verdade. Está dizendo: prefiro que você me admire falsamente do que me respeite sinceramente. E essa escolha, embora disfarçada de boa intenção, é uma escolha pela covardia. O fraco não mente para proteger o outro. Mente para proteger a si mesmo. E isso faz dele não só fraco, mas também perigoso. Portanto, Maquiavel não hesitaria. Aquele que não honra sua própria palavra é indigno de liderança, de confiança e de respeito. Porque se a palavra é o primeiro tijolo de qualquer construção humana, trair esse tijolo é sabotar a própria base. E o fraco, ao fazer isso, revela mais uma vez o que vem tentando esconder: sua incapacidade de sustentar a própria existência com verdade. Mas se trair a palavra já é grave, há algo ainda mais corrosivo. Uma atitude que expõe o fraco de forma ainda mais visceral: o ódio ao mérito. Porque quando o fraco vê alguém vencendo de verdade, ele não se inspira, ele se incomoda. E é aí que começa o próximo comportamento. Existe um tipo de ressentimento que não é declarado, mas que vive presente nos olhares tortos, nos comentários sarcásticos, nas críticas disfarçadas de opinião. Um incômodo que não se manifesta como dor própria, mas como repulsa ao sucesso alheio. É o ódio ao mérito. Uma aversão profunda, ainda que muitas vezes inconsciente, por aqueles que conquistaram o que desejavam. E esse sentimento não nasce do mérito em si, mas daquilo que ele expõe: a incompetência, a estagnação, a covardia dos que escolheram não tentar. Porque quando alguém vence, inevitavelmente levanta um espelho. E o fraco, ao se ver nesse reflexo, sente raiva,
não do outro, mas de si mesmo. Maquiavel compreendia que o sucesso provoca tanto admiração quanto rancor. O príncipe que prospera, dizia ele, precisa estar atento à inveja que desperta. E essa inveja, na verdade, não é apenas um sentimento banal. É uma estrutura de defesa. O fraco não suporta o mérito porque o mérito o desmascara. Quando vê alguém que construiu, que superou, que enfrentou a dor e ainda assim venceu, ele não consegue apenas reconhecer, ele precisa desqualificar. Teve sorte, conhecia alguém, deve ter feito algo errado. O mérito alheio é insuportável para quem vive justificando os próprios fracassos. Essa atitude cria um comportamento venenoso. O fraco se torna fiscal do sucesso dos outros. Ele não se dedica a crescer, mas a encontrar falhas no crescimento alheio. Está sempre pronto para apontar o erro, a incoerência, o deslize, porque precisa desacreditar o outro para continuar acreditando em sua própria mediocridade. É como se dissesse: se ele também é falho, então não sou tão pior. Assim. Mas essa é uma comparação infantil, distorcida, que revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. O ódio ao mérito não nasce do erro do outro, nasce da omissão de quem critica. No fundo, o fraco que odeia o mérito é alguém que desistiu de vencer, mas ainda quer parecer justo. Então transforma sua estagnação em moralidade. E aí surge uma frase perigosa: não quero subir passando por cima de ninguém. Ela soa nobre, mas muitas vezes esconde um medo profundo de competir, de arriscar, de falhar tentando. É mais fácil se dizer ético do que admitir que faltou coragem. E essa ética seletiva é apenas uma máscara para o conformismo. O fraco despreza o mérito porque não suporta o esforço que ele exige. Esse comportamento é comum em ambientes coletivos. Basta um colega ser promovido, um projeto dar certo, uma ideia ser bem recebida, e o fraco começa a se agitar. Ele não elogia com sinceridade. No máximo solta um vamos ver até onde vai. Ele relativiza a conquista. E se puder, tenta miná-la com boatos, dúvidas ou comparações. Não porque deseje o sucesso para si, mas porque não suporta que o outro brilhe onde ele se apagou. É um jogo invisível de sabotagem emocional, em que cada crítica serve para rebaixar o nível da conversa e trazer todos de volta para o conforto da mediocridade. Maquiavel observava que a verdadeira ameaça ao poder de um líder não vinha dos inimigos declarados, mas dos ressentidos silenciosos. Aqueles que, por não conseguirem vencer, tentam desacreditar os que vencem. E o mesmo se aplica à vida. O fraco não constrói, ele corrompe, porque ao ver uma estrutura firme, seu primeiro impulso não é aprender, é atacar. E isso acontece porque o mérito alheio revela um contraste intolerável. Enquanto o outro andou quilômetros, ele ficou parado, e agora precisa distorcer os fatos para se sentir em paz. E esse comportamento não se limita ao ambiente profissional. Ele aparece nas amizades, nos relacionamentos, nas redes sociais. Quantas vezes vemos pessoas comemorando discretamente quando alguém cai? Quantas vezes a falha de um outro gera um alívio disfarçado de empatia? É o eu sabia sussurrado, o não é bem assim, solto no ar, o ninguém é perfeito, dito com malícia. Esses são sintomas claros do ódio ao mérito, porque quando o outro tropeça, o fraco sente que sua própria inércia foi de alguma forma justificada. Mas esse sentimento é traiçoeiro, porque quanto mais alguém despreza o mérito, mais se afasta da possibilidade de tê-lo. Quem rejeita o sucesso do outro está dizendo ao universo que não está pronto para o próprio. Está afirmando, com palavras ou atitudes, que não quer pagar o preço, não quer correr os riscos, não quer assumir as dores do crescimento. E isso cria um ciclo de autossabotagem silenciosa. O fraco se torna incapaz de crescer porque associa crescer a atrair valores, a perder afeto,
a virar alvo de inveja. E assim prefere continuar pequeno, mas puro. Maquiavel via no mérito uma forma de legitimidade. Para ele, o governante forte era aquele que vencia pelos próprios meios, ainda que isso exigisse decisões impopulares. Porque o verdadeiro poder não precisa de aplauso, precisa de resultado. E essa lição vale para qualquer um que deseje conquistar algo com dignidade. É preciso entender que o mérito incomoda, sim, mas não porque ele é injusto, e sim porque ele expõe as escolhas de quem abriu mão de lutar. O fraco, ao desprezar o mérito, não está apenas negando o sucesso do outro. Está enterrando a própria potência. Está desistindo de crescer para continuar pertencendo ao grupo dos que apenas reclamam. Está trocando sua evolução por uma aceitação confortável e medíocre. E essa troca é sempre cara demais. Porque o que se perde nesse processo não é apenas o sucesso, é o respeito por si mesmo. E é justamente por isso que esse comportamento é tão revelador. Quando alguém reage com amargura ao sucesso de outro, está revelando o próprio fracasso não como resultado, mas como identidade. Está dizendo, eu sou assim e não quero mudar. E Maquiavel, com sua precisão implacável, enxergaria aí não apenas fraqueza, mas rendição disfarçada de superioridade moral. E como todo ressentimento precisa de justificativas, o próximo passo na trilha dos fracos é ainda mais perigoso. O uso da moralidade como escudo, porque quando não conseguem vencer por mérito, eles apelam à virtude exagerada. E é aí que começa o próximo comportamento revelador. O uso excessivo da moralidade para mascarar a covardia. Quando todas as outras máscaras começam a cair, o disfarce da força, a fuga do confronto, o apelo pela aprovação, a vitimização emocional, a palavra vazia, o desprezo pelo mérito, o fraco, em desespero, busca sua última linha de defesa, a moralidade exagerada. Não a ética verdadeira, aquela que nasce de princípios sólidos e exige coragem para ser sustentada, mas a moralidade performática, seletiva, inflada, que não exige esforço, apenas discurso, a virtude usada como armadura, o bem como fachada, a integridade como espetáculo. E esse comportamento, apesar de parecer nobre, revela uma covardia muito mais profunda do que qualquer erro explícito. Maquiavel, ainda que visto por muitos como cínico, não era imoral. Apenas não se iludia com a aparência das virtudes. Ele sabia que muitos falam em nome do bem não por convicção, mas por conveniência. Que muitos se colocam como éticos apenas para evitar os riscos que a realidade impõe. Porque a ética verdadeira exige confronto, decisão, responsabilidade. Já a moralidade excessiva, aquela que o fraco adota, é seletiva. Ela escolhe onde agir, onde se calar, quem julgar e quem perdoar. Não segue um código, segue um medo disfarçado de superioridade. O fraco moralista vive apontando o dedo. É rápido em julgar, lento em agir. Cobra a perfeição dos outros, mas se permite pequenas incoerências justificáveis. Ele se esconde atrás de princípios que não pratica, mas exige que o mundo os respeite como se fossem leis universais. Sua indignação é teatral. Está sempre ofendido, sempre em alerta contra o erro alheio. Mas esse zelo exagerado pela moralidade não nasce de retidão. Nasce da incapacidade de se posicionar com firmeza fora do terreno seguro das boas intenções. O fraco, ao se agarrar à moral absoluta, foge da complexidade da vida. E essa fuga é uma forma de covardia. Porque ser ético de verdade não é concordar com tudo que parece certo. É, muitas vezes, tomar decisões difíceis, impopulares, duras, em nome de algo maior. É assumir que a vida real exige escolhas incômodas, que não há pureza nos caminhos de verdade. E o fraco não tolera isso.
Ele precisa se sentir limpo, superior, acima. Não aceita sujar as mãos, nem quando é necessário. Por isso, critica o político que toma decisões pragmáticas, o empresário que assume riscos, o amigo que fala verdades duras. Ele prefere parecer justo do que fazer o que precisa ser feito. Esse comportamento se torna mais visível quando o fraco começa a usar a moralidade como escudo contra qualquer tipo de responsabilidade. Se recusa a fazer negócios porque não compactua com o sistema. Se recusa a agir porque isso seria egoísta. Se recusa a se defender porque não quer descer ao nível do outro. E assim vai se encolhendo sob o manto da virtude. Vai se tornando irrelevante enquanto se sente moralmente superior. Vai se afastando da realidade em nome de uma integridade que não transforma nada, apenas o isola. Maquiavel diria que essa é a pior forma de fraqueza, a que se traveste de santidade. Porque o fraco moralista acredita mesmo que é melhor do que os outros. Ele não reconhece sua covardia. Ele acredita que sua inação é pureza, que sua passividade é sabedoria, que sua omissão é sensatez. E isso o torna ainda mais resistente à mudança. Porque, diferentemente do fraco que sofre, do fraco que finge ou do fraco que manipula, o fraco moralista acredita que está no caminho certo. E não há nada mais perigoso do que alguém profundamente fraco, com convicções absolutas. Esse tipo de moralidade seletiva também é profundamente destrutiva nos relacionamentos. O fraco moralista é aquele que sempre diz, eu nunca faria isso, mas que, nas entrelinhas, julga, condena, acusa. Ele se considera acima dos erros humanos. Por isso, não perdoa com facilidade, mas exige perdão quando erra. Não admite contradições nos outros, mas justifica as próprias como coerência com seus valores. É o parceiro que se recusa a perdoar uma falha antiga. É o amigo que rompe por uma discordância mínima. É o profissional que se isola porque ninguém é ético como ele. No fundo, é alguém que escolheu a solidão por medo do confronto verdadeiro com a imperfeição, tanto a sua quanto a dos outros. E há ainda um detalhe sutil, mas revelador. A moralidade do fraco é sempre mais verbal do que prática. Ele tem discursos prontos sobre o certo e o errado. Tem frases decoradas, valores inegociáveis, uma imagem de integridade que exibe sempre que pode. Mas, na prática, vive de omissões, de pequenos desvios, de incoerências silenciosas. Ele fala muito sobre respeito, mas vive julgando. Fala sobre empatia, mas despreza quem pensa diferente. Fala sobre justiça, mas só se indigna quando a injustiça o afeta. Sua moral é teatral, sua virtude é retórica, sua ética é escudo, não ação. Maquiavel não diria para abandonarmos os valores, mas sim para desconfiarmos dos que os usam como arma. Porque o verdadeiro forte não precisa se declarar ético, ele apenas age com integridade. Já o fraco, quando está inseguro, usa a moralidade como blindagem. Ele não enfrenta. Ele se protege com o discurso. E esse discurso o impede de crescer, de corrigir, de ser humano. Porque, no fundo, ser forte exige reconhecer a própria escuridão. E o fraco moralista jamais faz isso. Ele prefere viver na fantasia da pureza, mesmo que isso o mantenha preso à própria pequenez. E quando essa pureza não basta para manter o controle, ele ainda recorre a algo mais perigoso, a manipulação pela piedade. Porque se a moralidade não convence, a compaixão alheia pode ser usada como último recurso. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Quando o fraco percebe que não é temido, que não é admirado, que sua moralidade exagerada não convence e que sua vitimização constante começa a cansar, ele recorre ao último e mais sutil artifício, a manipulação pela piedade.
Trata-se de uma estratégia invisível, mas extremamente eficaz. Porque se o respeito não vem pela força e nem pela verdade, ele tenta vir pelo apelo emocional. O fraco se apresenta não mais como vítima ativa, mas como alguém profundamente ferido, como alguém que ninguém entende, como alguém que só queria ser visto. E com isso, transforma a compaixão em instrumento de controle. Maquiavel, ainda que não tenha usado esses termos, enxergava com precisão essa dinâmica nas cortes, nas alianças e nos jogos de poder. Sabia que a autopiedade, quando encenada com sutileza, era uma poderosa forma de influenciar. Porque ela inverte o jogo. O manipulador não ataca, ele se mostra ferido. Não exige, ele sugere dor. Não cobra diretamente, mas insinua abandono. E assim, desarma qualquer tentativa de confronto. Porque quem se mostra ferido demais passa a parecer intocável. E o fraco se protege atrás disso, como quem se enrola em ataduras antes mesmo de ser atingido. Esse comportamento é diferente da vitimização estratégica anterior, que tem uma postura mais acusatória. Aqui, a manipulação pela piedade é mais silenciosa, mais teatral. O fraco não diz, olha o que me fizeram, mas olha como eu sofro. É um apelo à emoção. Um pedido não declarado por cuidado, por blindagem, por aceitação sem exigência. Ele quer que os outros o tratem com luvas de seda, que andem ao redor dele com cautela, que evitem perguntas difíceis, confrontos diretos, cobranças legítimas, porque sua dor, real ou não, se tornou território sagrado. E esse território não pode ser invadido. Tente trazer a verdade à tona e você será acusado de falta de empatia. Tente apontar uma incoerência e você será visto como frio. Tente colocar limites e será taxado de insensível. A manipulação pela piedade é perigosa justamente por isso. Ela transforma o fraco em vítima permanente de algo que nunca se resolve. Ele sempre tem um novo sofrimento para apresentar, uma nova dificuldade para justificar, uma nova mágoa para lançar como moeda emocional. E com isso, neutraliza qualquer tentativa de clareza. Porque tudo que se diga pode ser interpretado como ataque. Na prática, esse comportamento gera relações completamente disfuncionais. Parceiros que vivem sendo cuidadosos demais, amigos que evitam dizer verdades, colegas que se sentem sugados emocionalmente. O fraco manipula pela ausência. Ele não cobra, mas faz com que o outro se sinta culpado por não adivinhar suas necessidades. Ele não grita, mas seu silêncio carrega um peso que paralisa. Ele não confronta, mas seu olhar carente exige submissão emocional. E aos poucos, ele vai conquistando controle sem nunca ter se mostrado controlador. Essa forma de manipulação também aparece em frases que parecem simples, mas carregam uma carga emocional proposital. Você deve estar muito ocupado, né? E nem sei se ainda posso contar com você. Mas tudo bem, já estou acostumado. São comentários passivo-agressivos, envoltos em tristeza, que colocam o outro numa posição desconfortável. Porque a manipulação pela piedade não exige mudança, exige compensação. O fraco não quer ser entendido, quer ser poupado, não quer crescimento, quer concessões. E isso destrói, silenciosamente, qualquer chance de uma relação equilibrada. Maquiavel, com seu olhar impiedoso, entenderia isso como uma forma refinada de domínio, porque o fraco, quando usa a piedade como arma, está dominando o campo emocional da relação. Ele passa a ditar os limites do que pode ou não ser dito. Ele define o que fere, o que machuca, o que deve ser evitado. E os outros, por compaixão ou cansaço, passam a se moldar a esse campo. Deixam de ser autênticos para não parecerem cruéis.
E o fraco, assim, ganha um tipo de poder que jamais conseguiria por mérito, por coragem ou por verdade. E há algo ainda mais perverso nesse comportamento. O fraco manipula tanto que, com o tempo, começa a acreditar na própria narrativa. Ele passa a realmente sentir que o mundo é cruel com ele, que ninguém o entende, que todos o abandonam. Ele reforça esse enredo com episódios passados, com dores antigas, com histórias selecionadas que o mantêm no papel de injustiçado. E com isso, se torna cada vez menos acessível à mudança, porque sua identidade está completamente entrelaçada ao sofrimento. Ele precisa continuar sendo frágil, para continuar tendo espaço. O resultado disso, no entanto, é devastador, porque a manipulação pela piedade gera afastamento. As pessoas se cansam, sentem-se emocionalmente exploradas, percebem que qualquer tentativa de verdade será usada contra elas, e então se retraem, se silenciam, e o fraco, mais uma vez, interpreta isso como abandono. Não percebe que está colhendo o que plantou, que a distância dos outros não é frieza, é exaustão. Porque conviver com alguém que exige cuidado constante, sem dar retorno, é uma das formas mais cansativas de existência. E é aqui que revelamos o ponto central. Quem precisa manipular a piedade para manter vínculos, já perdeu a base do respeito. E onde não há respeito, não há relação saudável, não há liderança possível, não há força real. Maquiavel, com sua clareza cortante, diria que o respeito nasce do reconhecimento da potência. E o fraco, ao se apegar à piedade, abdica dessa potência. Ele se apequena, se submete, se camufla de dor. Mas ninguém é respeitado por muito tempo quando precisa ser protegido o tempo todo. E é exatamente esse o fim da linha para os comportamentos que expõem a fraqueza. Quando alguém precisa que o mundo o veja como indefeso para conseguir espaço, ele já não busca transformação. Busca permissão para continuar sendo o que é. Mas há um ponto além. Uma virada. Porque, para Maquiavel, a verdadeira força não estava na rigidez, na aprovação ou na piedade. Estava na clareza de saber quem se é e no poder de agir com inteligência e presença. É sobre isso que falaremos no último tópico, a verdadeira força e o que Maquiavel realmente via como poder. Depois de atravessar os comportamentos que expõem a fragilidade disfarçada, é impossível não chegar a uma pergunta essencial. Afinal, o que é a verdadeira força? Se não está no grito, nem na fuga, nem na necessidade de aplauso, nem na vitimização, nem nas promessas vazias, nem na inveja pelo mérito, nem na moralidade exagerada, nem na manipulação da compaixão. Então, onde ela habita? A resposta, ainda que desconcertante, é brutalmente simples. A verdadeira força está na capacidade de encarar a realidade como ela é, sem precisar se esconder por trás de máscaras. É a clareza interior, é o domínio de si, é o poder de agir com consciência mesmo diante do caos. Maquiavel compreendia o poder não como uma questão de aparência, mas como uma questão de estrutura. Ele sabia que os fortes não eram aqueles que se impunham com arrogância, mas os que compreendiam o jogo profundamente, que sabiam a hora de avançar e a hora de recuar, que não se guiavam por vaidades, mas por estratégia, que não agiam para agradar ou para se proteger, mas para cumprir um propósito. E para isso, era preciso uma força que não se vê, mas se sente. Uma força que não se expressa no discurso, mas na coerência entre intenção, ação e resultado. A verdadeira força começa quando você já não precisa fingir. Quando você aceita sua vulnerabilidade, mas não se define por ela. Quando você reconhece suas limitações, mas não as usa como desculpa. Quando você erra, mas não se esconde atrás da dor. Quando você falha, mas não trai a própria palavra. Quando você vê alguém vencer e, em vez de se incomodar, se inspira.
Quando você age com ética, mas sem a necessidade de parecer santo. Quando você diz o que pensa, mesmo sabendo que pode desagradar. Quando você não manipula, não distorce, não dramatiza, apenas se mantém firme, ainda que em silêncio. Essa força não precisa ser violenta, mas é inegociável. Ela pode ser suave, mas não é frágil. É o tipo de força que você encontra em alguém que não se apressa em provar nada, que fala pouco, mas o que fala tem peso, que escuta mais do que reage, que não precisa vencer todas as discussões porque já venceu as batalhas internas que realmente importavam. E é esse tipo de presença que impõe respeito, não por medo, mas por densidade. Maquiavel chamaria isso de autoridade, aquela que não precisa ser imposta, porque se manifesta naturalmente na forma como a pessoa existe no mundo. O forte de verdade não precisa se justificar a todo instante. Ele não se apressa em mostrar suas intenções, porque sabe que o tempo revela tudo. Ele não se encolhe diante das pressões externas, porque construiu uma estrutura interna sólida o suficiente para suportar desconfortos. Ele não depende da aceitação constante, porque seu valor não está nos outros. Está na convicção de quem ele é, no compromisso com o que quer construir. E talvez o mais importante, ele não precisa diminuir ninguém para se afirmar. Porque a força verdadeira não vive em comparação. Vive em presença. Maquiavel, em O Príncipe, afirmava que é melhor ser temido do que amado, se for necessário escolher entre os dois. Mas o que ele queria dizer com isso não era que devemos governar pelo terror, e sim que o respeito é a base da estabilidade. E o respeito verdadeiro não nasce do medo bruto, nasce da clareza, da firmeza, da previsibilidade, da constância. O fraco é inconstante. O forte, mesmo diante do caos, mantém uma linha. Ele pode ceder, mas não se quebra. Ele pode errar, mas não se abandona. Ele pode ser desafiado, mas não se desfaz. E é por isso que todos os comportamentos que exploramos até aqui, do disfarce da força à manipulação emocional, são não apenas expressões de fraqueza, mas também estratégias de sobrevivência de quem ainda não encontrou seu eixo. O fraco está sempre reagindo ao mundo. O forte, por outro lado, responde com consciência. Ele não é dominado pelas circunstâncias. Ele constrói as próprias estratégias. Ele não precisa do palco. Ele é o palco. E quem entende isso, começa a se libertar do jogo das aparências e a jogar um jogo muito mais silencioso e muito mais poderoso. A verdadeira força não está no que se mostra, mas no que se sustenta. E Maquiavel, com toda a sua crueza, sabia disso. Ele enxergava além da moral, além das máscaras, além das performances. Ele sabia que, no fim, o poder real é aquele que permanece quando todos os papéis caem, quando a tempestade chega e o discurso já não serve, quando as emoções oscilam e a imagem pública não basta. É nesse momento que se vê quem é forte e quem apenas parecia ser. E talvez a maior ironia de todas seja essa: o forte não precisa parecer forte. E o fraco, quanto mais tenta parecer, mais revela o que é. Por isso este roteiro não é um julgamento, é um espelho, um teste maquiavélico, não de moralidade, mas de maturidade, porque todos nós, em algum momento, já usamos algum desses comportamentos. Todos nós já fugimos, já fingimos, já prometemos o que não cumprimos, já buscamos aprovação em excesso, já nos encolhemos atrás da dor, já atacamos quem venceu, já exageramos na moralidade, já manipulamos pelo afeto. A diferença está no que fazemos depois de reconhecer isso. A fraqueza não é uma condenação, é um estágio, um ponto de partida. A pergunta real não é: você é fraco? Mas sim, o que você está fazendo com a sua fraqueza? Está disfarçando ou está transformando? Está se escondendo ou se reconstruindo? Porque a verdadeira força
Para Maquiavel e para a vida, nunca esteve no poder de dominar os outros. Ela sempre esteve no poder de não ser dominado por si mesmo.